Revelado. O plano transformador de Deus para o mês de sua nascença, milagres e bênçãos ocultos. No terceiro ano de Joaquim, em Nazaré, uma pequena cidade da Galileia, vivia uma jovem chamada Maria. Com seus 15 anos, Maria era a imagem da modéstia e do respeito em sua comunidade. Crescerá ouvindo as Escrituras e confiando nas promessas de Yahvé, mesmo em tempos de opressão sob o domínio romano. As manhãs em Nazaré eram cheias de vida, com o cheiro do pão fresco misturado ao canto dos pássaros, mas também havia um peso de expectativa messiânica nos corações dos israelitas. Certa manhã, enquanto Maria se dedicava às suas tarefas diárias, uma luz radiante invadiu seu lar. Um anjo apareceu a ela, dizendo: Maria, salve! Agraciada és tu entre as mulheres. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. A alegria se misturou à confusão em seu coração. Como poderia ela, uma jovem comum, ser escolhida para ser mãe do Salvador? Em um momento, a tremenda grandeza dessa responsabilidade a envolveu, e a incerteza começou a assombrá-la. O eco do Ângelus ainda ressoava em seus ouvidos, enquanto a pressão social lhe pesava nos ombros. Maria decidiu então visitar sua prima Isabel, que também estava grávida, um milagre em si, devido à sua velhice. A jornada não era fácil, mas a esperança a impulsionava. Ao chegar, Isabel a saudou com entusiasmo e, ao ouvi-la, o bebê em seu ventre saltou de alegria. A conexão entre as duas mulheres, ligadas por milagres, trouxe a Maria uma profunda paz. Em um momento de adoração, Maria começou a entoar seu cântico de louvor, o Magnificat, reconhecendo a fidelidade de Deus em suas vidas. Entretanto, a tensão em Nazaré aumentava à medida que o tempo passava. Aqueles que conheciam Maria e seus pais não poderiam compreender como ela, uma jovem nunca antes casada, poderia estar grávida. A miríade de olhares suspeitos e cochichos das vizinhas pesava em seu coração. Ela hesitava e em dúvida se teria coragem de seguir adiante diante do julgamento e da crítica que poderia enfrentar. O peso de seu destino se tornava um fardo, mas a luz de sua fé iluminava o caminho. Os sonhos de uma vida simples e segura se misturavam com a grandiosidade do propósito que Deus lhe havia designado. No entanto, Maria se perguntava se estava realmente preparada para o milagre que estava a caminho. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. À medida que as noites em Nazaré se tornavam mais frias, as estrelas brilhavam intensamente, como se anunciassem a chegada de algo extraordinário. Maria sentiu que sua vida estava prestes a mudar de maneira irrevogável. Com cada dia que passava, a contagem do decreto romano a forçava a se preparar para a viagem a Belém. O que começara com um simples encontro agora prometia uma mudança que afetaria não apenas sua vida, mas a de toda a humanidade. Estaria seu coração realmente preparado para o milagre que pulsava em seu ventre? Em breve a resposta se desvelaria. Enquanto o sol despontava sobre Nazaré, Maria acordou sob a sombra de um novo amanhecer. Dia após dia, as agruras da dúvida e da expectativa se entrelaçavam em seu coração, como a brisa que agita levemente as folhas das oliveiras. O decreto do imperador César Augusto obrigava todos a se registrarem, e ela sabia que a jornada para Belém não poderia ser adiada. O peso de sua maternidade estava prestes a se manifestar, mas o que mais pesava em seu coração era o temor do que os outros pensariam. Maria estava diante de um dilema: deveria viajar sozinha, ou com José, seu noivo? Sabia que ele a amava profundamente, mas o que ele pensaria ao descobrir sua condição? Se soubesse, a sua reação poderia levar a consequências devastadoras. Assim ela decidiu orar, buscando a orientação do Senhor. Ó Deus, guia-me, sussurrou, seu coração pulsando com esperança e temor ao mesmo tempo. A resposta divina poderia vir entre os sons tranquilizantes de sua casa, ou na luz de um novo dia. Após um tempo de súplica silenciosa, a decisão finalmente se firmou em sua mente. Em seu coração, a paz de Deus superou todo medo e, ao final, ela percebeu que José era parte de seu plano divino. O amor que compartilhavam era forte, e juntos poderiam enfrentar qualquer adversidade. Quando ele soubesse, juntos poderiam confiar na providência do Senhor. Enquanto isso, em Belém, os ventos de mudança também sopravam.
A cidade estava repleta de pessoas que, alheias ao que estaria para acontecer, seguiam com suas rotinas diárias. As vibravam com a agitação dos viajantes e comerciantes, mas o coração da cidade permanecia alheio às revelações que a história sagrada estava por testemunhar. A profecia de Miqueias estava prestes a se cumprir, e os planos de Deus se entrelaçariam com a história dos homens, movendo cada peça em um tabuleiro divino. Amas de ti, ó Belém, não serás a menor entre as cidades de Judá, pois de ti sairá aquele que há de ser governador em Israel. Miqueias 5:2. Essas palavras ecoavam nas paredes da antiga cidade, e mesmo sem saber, as construções se preparavam para serem testemunhas do extraordinário. O céu invisível estava prestes a rasgar-se, e as realidades celestiais interagiriam com a terra de forma surpreendente. José, ao descobrir que Maria estava grávida, se sentiu dilacerado. Ele pensou em deixá-la, mas o Senhor, em um sonho, enviou um anjo para confortá-lo. José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mateus 1:20. A revelação divina trouxe consolo e coragem ao seu coração. Ele compreendeu que em sua dor, Deus também estava em ação, orquestrando um plano maior. Com a certeza renovada, José decidiu que viajaria ao lado de Maria. Juntos, eles partiram em meio à multidão, cada um carregando não apenas suas bagagens, mas o fardo de um destino que já estava traçado antes da fundação do mundo. A estrada rumo a Belém seria desafiadora, mas a determinação deles não vaveria. Enquanto os primeiros passos da jornada eram dados, uma inquietação tomava conta do céu. As forças celestiais observavam, e a expectativa crescia. Maria não sabia que chegaria o momento em que teria que dar à luz entre a palha e o cheiro dos animais. E assim, em uma noite silenciosa, dentro de um estábulo em Belém, o mundo teria seu Redentor. À medida que os dias passavam, as promessas de Deus se aproximavam, e com elas, a revelação mais grandiosa da história. As correntes do tempo pareciam se unir. Seria neste humilde lugar que o plano soberano de Deus revelaria seu clímax, e todos os corações estariam prestes a se voltar para a luz que brilharia no escuro. Porém, Maria ainda guardava uma pergunta em seu coração. O que mais Deus planejara para seu filho? Por que ele seria chamado de Emanuel? As respostas, ocultas no mistério divino, aguardavam o momento certo para serem reveladas. E Maria sabia que a grandeza do plano de Deus estava além da compreensão humana. Quando a luz suave da manhã iluminou o céu sobre Belém, a cidade ainda respirava um ar de expectativa. Os habitantes que acordavam ignoravam que as promessas de Deus estavam prestes a se cumprir ali, em um local aparentemente comum, ao lado dos rebanhos e estábulos. Maria e José, exaustos pela longa jornada, encontraram abrigo em um canto humilde, onde eram esperados por um milagre divino que ecoaria por toda a eternidade. Enquanto os primeiros raios do sol começavam a brilhar, Maria sentiu o início das dores do parto. Uma profunda conexão espiritual a envolveu, como se uma cortina que separava o céu e a terra estivesse prestes a se abrir. A angústia e a alegria se entrelaçavam em seu ser. Ó Senhor, ela orou em seu coração, que tua vontade se cumpra nesta hora. A dor trouxe consigo um peso, mas também uma esperança. Em seu espírito, Maria lembrava das palavras do anjo: eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamado Filho do Altíssimo. Lucas 1:31-32. Enquanto as contrações se intensificavam, ela sabia que o destino de todo mundo estava envolvido nesse momento sagrado. José, ao seu lado, sentia a tensão do momento. O amor e a proteção que ele nutria por Maria o impulsionavam a ajudá-la da melhor forma possível. Com mãos trêmulas, ele buscou oferecer conforto, observando a mulher que amava, prestes a dar à luz ao Redentor prometido. Isso é parte do plano de Deus, murmurou em sua alma, e com aquele pensamento, a insegurança começou a se dissipar. Assim, naquele estábulo simples, Maria entregou ao mundo o Filho de Deus. Ao longe ecoaram vozes celestiais, como se a criação inteira estivesse celebrando essa nova vida. Um choro, pequeno e potente, reverberou naquele espaço, preenchendo o ar com uma esperança renovada. O nome dele será Jesus, ela disse, olhando para o pequeno ser em seus braços. Com o bebê envolto em panos, um profundo sentido de paz começou a reinar. Era um eco das profecias de Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Cada palavra se tornava uma nova realidade, e Maria mal podia imaginar as implicações do que acabará de acontecer. Na cidade, enquanto a rotina seguia em outro espaço e tempo, os céus estavam em alvoroço.
O anúncio do nascimento do Rei dos Reis não passaria despercebido. No firmamento, milhares de estrelas pareciam brilhar mais intensamente do que nunca, como se já estivessem preparando o caminho para os próximos visitantes. E lá fora, em um campo próximo, pastores estavam prestes a experimentar um momento de pura revelação. Não temais, disse o anjo do Senhor, quando apareceu a eles, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2, 10, 11. Assim os humildes pastores se tornariam os primeiros a receber de Deus a boa nova, chamados a adorar o menino, e a testemunhar as maravilhas de sua vinda. Enquanto isso, dentro do estábulo, Maria se perguntava: o que mais está reservado para nosso filho, que será o Salvador de muitos? A resposta ecoava na profundidade do seu ser, revelando que a história iminente não era apenas sobre um nascimento, mas sobre um plano redentor que se estenderia através dos tempos. Os propósitos de Deus estavam em pleno movimento, e as intersecções de vidas e destinos se tornariam claros a quem tivesse olhos para ver. O grande plano da redenção estava sendo revelado, e o mundano se tornaria sagrado, enquanto a esperança se erguia em meio à escuridão. E em meio à celebração que estava por vir, Maria sentia que esse era apenas o começo de algo muito maior. As portas do céu foram abertas, e a humanidade não será mais a mesma, pensou ela. O calor do dia dava lugar a uma nova era, e as promessas que pareciam tão distantes agora estavam ao alcance. Mas antes que todo o entendimento pudesse se manifestar, o céu fez um sussurro e o destino aguardava novos caminhos. O que mais Deus tinha preparado para quem receberia o Cristo? As respostas permaneciam envoltas em mistério, prontas para ser descortinadas aos que buscassem a verdade. As esperanças de gerações estavam reunidas naquele pequeno estábulo, e o futuro, nas mãos de um recém-nascido, aguardava ansiosamente pela revelação do plano soberano de Deus. Enquanto os pastores, guiados pela luz do céu, se aproximavam do local onde o menino havia nascido, a atmosfera ao redor do estábulo pulsava com um mistério divino. Cada passo deles trazia um eco de esperança, um chamado que havia atravessado séculos. Eles não apenas caminhavam em direção a um recém-nascido, eles caminhavam em direção ao cumprimento de séculos de profecia. Ao adentrar o local humilde, os pastores se depararam com uma cena que mudaria a história. Maria, com seu olhar radiante e amoroso, sustentava o bebê que era o próprio cumprimento das palavras sagradas. Para eles, era um momento solene. Eles perceberam que o Filho de Deus não havia nascido em majestosas salas de palácios, mas em um estábulo cercado por animais. Essa humildade, um reflexo do coração de Deus, falava mais alto que qualquer ouro ou riqueza. Um dos pastores, mais ousado, prostrou-se diante de Jesus. Glória a Deus nas alturas, exclamou ele, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Lucas 2:14. Os outros pastores se juntaram a ele, rendendo-se em adoração ao menino, reconhecendo na fragilidade daquela criança a força da salvação. Maria, ao ouvir as palavras deles, sentiu seu coração aquecer. Era como se as promessas que a haviam visitado no quarto da sua casa agora estivessem tomando forma diante de seus olhos. José, em silêncio, observava a cena, compreendendo que cada adorador era parte do plano eterno de Deus. Que é este menino que fez os céus se moverem? Pensou ele, em profunda reflexão. Enquanto os pastores contavam as maravilhas que o anjo lhes revelara, os céus continuavam a vibrar com a glória daquela vinda. Contudo, não apenas os pastores estavam atentos a este nascimento. Enquanto isso, em terras distantes, magos sábios de Oriente observavam uma estrela incomum, que refletia a verdade de um rei nascido. Seu coração, cheio de expectativa, sabia que essa luz era diferente de tudo o que já haviam visto. Vinde, sigamos a estrela, disseram entre si, repletos de reverência. As tradições e escritos ancestrais orientavam suas jornadas, e eles estavam certos de que encontrariam um rei dos judeus. A viagem que se seguiria agora misturava um mistério e uma providência, pois os magos eram também parte do plano soberano de Deus. Em Belém, a noite avançava e os pastores, após contemplarem o menino, foram anunciá-lo para todos os que encontrassem, espalhando a notícia entre vizinhos e amigos. E todos os que ouviram se admiraram daquilo que os pastores diziam. Lucas 2:18. Era a primeira onda do que se tornaria um grande movimento de fé e esperança que desafiaria as correntes do desespero. Maria, guardando tudo isso em seu coração, compreendeu que sua vida estava envolta no mistério do que Deus estava realizando. Que mistério de amor é este? Permitiu-se pensar, enquanto sentia o peso da responsabilidade de ser mãe do Salvador. No entanto, no horizonte sombras começavam a se formar.
Um aviso esperado por gerações ecoava nas Escrituras, como sombras que precedem a luz do amanhecer. O que aconteceria quando o rei Herodes fosse informado sobre a chegada do novo rei? O que estava reservado não apenas para o menino, mas também para aqueles que se atreveriam a crer em tão sublime promessa. E assim, enquanto os pastores celebravam e os magos estavam a caminho, a atmosfera se tornava eletricamente carregada com as promessas do Altíssimo. A serenidade do nascimento do Salvador era somente o começo. Mais uma vez, os lábios de um profeta antigo ressoavam no fundo da mente de Maria. Ele é uma luz para a revelação aos gentios e para a glória de seu povo Israel. Lucas 2:32. E as perguntas permaneciam no coração da jovem mãe. O que temos pela frente? Qual é a revelação que ainda está por vir neste glorioso plano de Deus? O desdobrar santo da soberania divina estava apenas começando. Em meio à tranquilidade da noite em Belém, a humildade do estábulo era agora um sagrado terreno, onde as maravilhas do céu haviam se encontrado com a terra. Os pastores, excitados após verem o menino, estavam em movimento, declarado a todos os lados a boa nova que mudaria o destino da humanidade. No entanto, a paz que envolvia o local era apenas um vislumbre do que estava por vir. Enquanto os ventos frios da noite sopravam suavemente, Maria e José se sentaram, observando o adorável rosto de Jesus, que dormia serenamente em seus panos. A sensação de algo imenso se aproximando permeava o ar, e no silêncio daquela cena, a providência de Deus começava a se desenhar ainda mais claramente. Entretanto, do palácio de Herodes, um coração atormentado fervilhava em preocupação. O rei, que governava com mão de ferro, receberá notícias dos magos que consultaram os astros. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Mateus 2:2. A inquietação tomou conta de Herodes, um homem que não suportava a ideia de um novo rei assumindo seu trono. Se o menino que nascerá era realmente o prometido, que repercussões isso teria para seu reino? Com isso, Herodes convocou os principais sacerdotes e escribas, buscando deles a confirmação das Escrituras. Onde deveria nascer o Cristo? Indagou ele com um semblante sombrio. Em Belém da Judéia, responderam os sábios, citando o profeta Miqueias, porque assim está escrito: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Mateus 2:5-6. A raiva e o desespero começaram a sufocar o rei. Furtivamente ele dirigiu-se aos magos, pedindo que voltassem após encontrarem a criança, com a intenção de exterminar a possível ameaça. Mas o céu já estava preparado para novos desdobramentos. Enquanto os pastores anunciavam a boa notícia e os magos se aproximavam, um sonho divino interveio. Os magos, sendo avisados em sonho para que não voltassem a Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Mateus 2:12. A proteção de Deus se manifestava como uma nuvem de testemunhos da sua soberania. Ninguém poderia frustrar o plano celestial que se desenrolava. Enquanto isso, em Belém, Maria sentiu uma agitação em seu espírito. O que o futuro guardava para seu filho? Ao olhar para Jesus, compreendeu, naquele instante sagrado, que cada parte de seu ser era irradiação e cumprimento das promessas de Deus. Ela sabia que viria uma grande revelação, e em seu íntimo, o vislumbre de gloriosas verdades pairava como nuvens de chuva antes da tempestade que renova a terra. Ainda envolta em seus pensamentos sagrados, o sussurro do Espírito Santo acariciou seu coração, reafirmando a segurança de que Deus estava orquestrando cada passo. Não temais, Maria, porque o que em ti foi gerado é do Espírito Santo. Mateus 1:20 ecoava em sua memória, como um lembrete contínuo do chamado divino. Com a determinação de um destino divino em suas mãos, Maria exalava confiança e esperança. Contudo, além das paredes daquele estábulo, enquanto as notícias se espalhavam, o ambiente se tornava combustível para uma chama que iluminaria o mundo, mas que também provocaria adversidade àqueles que se oporiam ao plano eterno de Deus. Assim, enquanto o plano divino se desenrolava de modos que apenas ele poderia orquestrá-lo, Maria passou a contemplar uma nova pergunta ardente, impregnada de fervor na profundidade de seu ser. Qual será a oposição que enfrentaremos, e qual será a verdade eterna que neste plano será revelada? O clarear da manhã ainda não havia chegado, mas sinais de que algo magnífico estava se formando se tornavam cada vez mais evidentes. As sombras da noite estavam apenas começando a dissipar. E assim a profecia estava prestes a se tornar a mais brilhante das realidades, revelando os profundos segredos do coração de Deus para a humanidade. O desdobrar soberano de seus planos ainda estava por ser visto, prometendo não apenas desafios para Maria e seu filho, mas uma transformação que ecoaria através das gerações.
No silêncio da noite, enquanto os pastores se dispersavam para compartilhar a grande notícia, Maria e José estavam imersos em um profundo discernimento. Ouvindo sussurros, bênçãos e profecias que cortavam o ar fresco de Belém, o peso do que acabará de acontecer não se dissipava, mas, ao contrário, parecia pesar mais intensamente sobre eles. A alegria já prevista se misturava à expectativa e, de alguma forma obscura, ao temor. Com o toque suave da alvorada se aproximando, os primeiros raios de sol começaram a infiltrar-se através das frestas do estábulo. Algo em Maria a fazia sentir que a luz não era apenas iluminativa, mas também reveladora. Era como se, ao iluminar o menino, abrisse um portal para o entendimento crescente das grandezas que lhe estavam prometidas. Ela olhava para Jesus e sua mente se enchia de imagens proféticas. O próprio Deus feito carne estava ao seu lado e, no entanto, o futuro que se desdobrava a deixava inquieta. Como um eco distante, as palavras do anjo voltavam à sua mente. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Lucas 1:32. O que isso significaria para o mundo e para sua própria vida? Suspirando, Maria se perguntava sobre a luta que inevitavelmente se aproximava. Enquanto isso, José não permanecia em silêncio. Ele observava os sinais ao redor, sentindo a tensão que parecia emanar de cada esquina do estábulo. Ele sabia que Herodes não descansaria até assegurar seu domínio. Maria, falou ele com a voz suave mas firme, devemos estar preparados. O sonho que tive antes de sua vinda não era apenas um consolo, era um aviso. Há uma tempestade se formando. Sim, a tempestade se agigantava. Herodes, com seu coração endurecido pelo medo, tramava de novo. Suas palavras sussurradas junto aos seus conselheiros estavam impregnadas de ódio e desespero enquanto ele planejava ir atrás do menino que ameaçava seu trono. A questão da luta contra a tirania agora pairava entre aqueles que buscavam um novo reino, um reino marcado por paz e justiça. Um novo caminho se abre, refletiu Maria com o peso de sua nova realidade. Enquanto José segurava a mão do menino, um toque que era ao mesmo tempo ternura e proteção, as nuvens na mente de Maria começaram a se dissipar. Se a luz que entrou em nosso mundo é tão gloriosa quanto dizem os profetas, não podemos deixar que essa luz se apague na escuridão. Na próxima manhã, ao surgirem os primeiros sinais de um novo dia, a cidade de Belém começou a despertar. As vozes dos pastores ainda ressoavam, e Maria via na alegria deles uma promessa renovada. O que poderia acontecer a um mundo que agora trazia um Salvador como recheio em seu coração? Mas, enquanto os moradores ouviam a voz da esperança longe, um escurecer se aproximava. A porta do palácio de Herodes rangia, e o rei, em seu trono, estava preparado para fazer o que fosse necessário para preservar seu reino. O relógio da história começava a tocar, e cada segundo que passava trazia consigo o peso da escolha. Devotados e vulneráveis, mãe e pai estavam prestes a receber orientações divinas que mudariam para sempre o rumo de seus destinos e da humanidade. Era um tempo de revelações, um tempo de provações. As cortinas do plano divino estavam prestes a se abrir mais uma vez. Ao contemplar seu filho, Maria fez uma oração silenciosa, pedindo a direção de Deus. Quais segredos mais tu revelarás, Senhor? Qual é o caminho que devemos trilhar através da escuridão que se aproxima? Assim, enquanto a alvorada se tornava mais clara, a pergunta dela ecoava: aonde nos levarás, ó Deus, neste plano que está sendo tecido diante de nossos olhos? E à medida que a tensão aumentava, uma luz brilhante cingia o céu, e a confirmação de que o plano soberano de Deus se desdobraria de forma sobrenatural estava prestes a ser revelada, como um sinal do próprio coração do Criador. Enquanto o sol se erguia majestoso, banhando a cidade de Belém em um manto de luz dourada, Maria e José se encontravam profundamente imbuídos em suas orações. Uma expectativa palpável pairava no ar ao seu redor, como se a própria terra exalasse um profundo anseio por redenção. Maria, falando em voz baixa, confiava suas inquietações ao Senhor. Ó Deus, que desígnios tens para este menino? Qual será o impacto da sua vinda em um mundo tão marcado pela dor e pela opressão? José, ouvindo os pensamentos de sua esposa, também se sentia atormentado pelas nuvens que se acumulavam no horizonte. Ele olhou para o céu e lembrou-se de sua visão noturna, um sonho carregado de aviso, onde um anjo lhe disse que estavam escolhidos para cuidar da esperança do mundo, que as promessas do Senhor se cumpram em meio às incertezas que nos cercam. Precisamos estar prontos para o que está por vir, disse ele, sua voz refletindo a gravidade da missão que tinham em mãos. Enquanto isso, nos corredores do palácio, Herodes, atormentado por pesadelos e paranoias, deu ordens aos seus conselheiros. Aquele menino deve ser encontrado.
Se ele é o verdadeiro rei, eu não dormirei em paz até que ele não seja mais uma ameaça. A tensão que se depositava sobre o trono de Herodes crescia, alimentada por uma junção de ambição, medo e o eco distante das profecias que prenunciavam a vinda de um Salvador. Não muito longe, os pastores que tinham testemunhado o nascimento glorioso nos campos voltavam a Belém, suas vozes robustas exaltando as maravilhas que haviam visto. Contavam a todos os que quisessem ouvir sobre os anjos que lhes trouxeram boas novas de grande alegria. Um Salvador nasceu. Que os céus e a terra se alegrem, pois a promessa se cumpriu. Mas em meio à celebração, um murmúrio de presságios pesava sobre a cidade, prenunciando o que estava por vir. Na quietude de sua vigilância, Maria olhou profundamente nos olhos de Jesus, sentindo a conexão divina que transcendeu sua compreensão humana. Ao tocá-lo, ela percebeu que seu coração pulsava não apenas por vida, mas por poder e propósito. Dela brotava uma súplica silenciosa. Ó Deus, ilumine nosso caminho, fortaleça-nos em nossa missão, pois o mundo precisa de tua luz. E então aconteceu. Uma presença divina invadiu o espaço, como se as cortinas do céu se escancarassem e uma voz ressoasse decisiva e clara. Maria e José, não temam. Um caminho está prestes a ser revelado, uma jornada que exigirá coragem e fé. Preparem-se, pois em breve vocês devem escapar para o Egito, pois Herodes busca o menino para destruí-lo. O coração de José acelerou enquanto a gravidade da instrução se instalava. Teremos que partir imediatamente, não é? Questionou, já formando planos em sua mente. Sim, confirmou a voz. Cada passo feito fielmente conduzirá vocês mais perto do cumprimento das Escrituras. O que vocês não veem agora é que o menino trará vida e esperança não apenas a Israel, mas a todas as nações. Maria, tocando o recém-nascido com adoração reverente, murmurou: o plano do Senhor é realmente profundo e misterioso. Que caminhos tu abrirás para nós, ó Deus? Assim que a dimensão celestial se dissipou, Maria e José, agora alertas e determinados, prepararam suas posses. Enquanto o peso do mundo se acumulava, a certeza de que Deus caminhava ao seu lado sustentava. Eles sabiam que estavam no centro de um plano maior que transcenderia suas vidas e afetaria até mesmo os confins da terra. Enquanto eles se preparavam para a jornada que os levaria a um lugar de refúgio, o novo dia crescia, e em suas almas ressoava uma única pergunta: qual será a próxima revelação do Senhor em nossa jornada? Que novos desígnios Ele terá para nós nesta jornada de fé e esperança? E assim, enquanto se lançavam no desconhecido, a sombra de um grande milagre estava prestes a se desdobrar diante deles, como um eco da promessa divina que havia sido feita muito antes do próprio tempo. Enquanto as primeiras estrelas do novo céu começavam a ceder lugar ao brilho do amanhecer, Maria e José, com seus corações aflitos, partiram de Belém. A jornada ao Egito prometia ser longa e árdua, mas uma firme determinação pairava sobre eles, enraizada na promessa de que estavam sob a proteção divina. O Senhor sempre foi nosso abrigo. Como Ele nos sustentou até aqui e nos sustentará adiante, disse José, olhando fixamente para o horizonte, enquanto a poeira da estrada se levantava atrás deles. Maria, com Jesus ainda nos braços, olhou ao redor, sentindo a segurança que somente a fé pode proporcionar. Mas no fundo de seu ser, uma inquietação persistia. Como será o mundo fora de Belém? O que encontraremos no Egito? E mais importante, sob o olhar atento de Herodes, o que nos espera a cada passo? A estrada os levava através de campos ondulantes e pequenas aldeias, onde o murmúrio do povo falava de coisas terrenas, preocupado com suas lutas cotidianas. Mas em suas almas Maria e José sentiam algo diferente, um anseio por algo mais profundo, um eco distante de esperança que as palavras de Seba, a profetisa, sempre lhe haviam ensinado. Um novo tempo está a caminho, a luz do Senhor surgiu entre nós. E enquanto eles caminhavam, o Senhor estava sempre à frente, preparando o caminho onde até mesmo as sombras ameaçadoras de Herodes não poderiam alcançá-los. Mais uma vez, a voz que ecoou nos corações de Maria e José se tornou um consolo. O plano do Senhor se cumpre apesar das dificuldades. Aqueles que buscam fé e coragem verão o seu fim mesmo na escuridão. Rumo ao Egito, uma sensação de urgência passou por eles. Embora a jornada fosse longa e cheia de incertezas, o significado do que estavam fazendo transcendeu qualquer medo. Eles não apenas estavam fugindo, estavam cumprindo um papel que havia sido traçado nas Escrituras, como indicado pelo profeta Oséias. Do Egito chamei o meu filho. Oséias 11:1. A verdade destas palavras se entranhava nas suas mentes, e um novo fôlego de esperança os envolveu. Após dias de viagem, cansados e exaustos, finalmente chegaram à cidade de Mênfis. Ali, em meio a estranhos e novas culturas, José e Maria encontraram um momento de alívio.
Descobriram uma pequena hospedaria e, à luminância da lâmpada tremulante, puderam compartilhar suas preocupações e agradecer a Deus por sua proteção. Maria, em um momento de reflexão, disse: como tudo parece tão distante, mas ao mesmo tempo tão próximo de nós. Que tipo de futuro aguardará nosso filho? A resposta veio em uma nova revelação que havia sido previamente escondida no silêncio das Escrituras. No meio de suas angústias e questionamentos, uma promessa de bênçãos ocultas foi inoculada em seu coração. Ele será chamado de Nazareno. Mateus 2:23. A visão de um povo que não apenas esperava, mas que necessitava de resgate, começava a revelar-se diante daquelas almas perplexas. Embora a carga de responsabilidade parecesse pesada, a luz de Jesus, que brilhava nos olhos de Maria e José, prometia não apenas cumprir as profecias, mas também transformar realidades. A segurança que aquecia seus corações apontava para um propósito que ia além de sua compreensão atual. À medida que seguiam em frente, a esperança se transformava em certeza. Encerrando aquela noite silenciosa, um espectro de dúvida pairava. Como serão as futuras jornadas? Diante de quem mais nos colocaremos? E qual será a verdadeira missão do menino que carregamos? O eco da palavra respondia docemente: ainda há muito a ser revelado. A maior batalha está distante, e a vitória do Senhor se encontra no que está por vir. E assim, com os corações preenchidos de anseio e fé, eles continuaram sua jornada, não apenas como fugitivos, mas como os portadores de um grande futuro, sabendo que cada passo e cada milésimo de dor eram parte de um maravilhoso plano soberano que estava prestes a se desdobrar diante de seus olhos. O que mais Deus reservaria para eles enquanto seguiam nessa jornada de fé? Enquanto a luz suave da manhã filtrava-se entre as palmeiras de Mênfis, Maria e José encontraram um breve descanso nas suas almas cansadas, mas a paz era como uma neblina que se dissipa logo ao amanhecer. A cidade pulsava de vida e, em meio a mercadores e viajantes, a jovem família sentiu-se um pouco como forasteiros, portadores de um destino imenso que ainda não compreendiam completamente. Os murmúrios dos mercados vibravam ao seu redor, mas a atenção de José estava fixada nas palavras proféticas que ressoavam em seu coração. Ele havia sonhado em meio à noite, um sonho divino que trazia uma advertência clara: haja cuidado. Herodes não descansará até que encontre o menino. O temor se misturava à fé, pois ele sabia que o Senhor guiava seus passos como prometido. Precisamos ser vigilantes, disse José com o semblante decidido. A segurança que encontramos aqui é temporária. O plano de Deus pode levar-nos a lugares inesperados. Maria, segurando Jesus em seus braços, murmurou uma oração silenciosa. Ela revisitou as imagens de suas visitas dos pastores e dos magos, aqueles do Oriente que trouxeram presentes, símbolos de seu papel messiânico. Cada presente trazia uma verdade. Eles não vieram somente para adorar, mas para reconhecer a promessa que se cumpriu em nosso filho, refletiu. Mas no fundo de seu ser, um misto de esperança e preocupação se somava. E agora, que caminho Deus nos levará? O que está reservado para o nosso menino? A resposta a essas perguntas se tornaria mais clara nas horas seguintes. José decidiu que era a hora de buscar abrigo novamente, talvez uma casa maior que pudesse acolhê-los no Egito, mais protegidos das pressões externas. Com o coração mais leve, ele sondou a cidade, buscando um lar. Enquanto isso, Maria encontrou um laço inesperado com uma mulher local chamada Anja, que se aproximou dela ao perceber a luz que emanava do menino. Anja, viúva de um agricultor, contou histórias de sua vida, de suas orações por um dia de redenção. O Senhor me revelou em um sonho que um grande Salvador está chegando, disse ela com um brilho nos olhos. E acredito que ele já está entre nós. A amizade entre as mulheres brotou rapidamente, unindo-as no anseio por segurança e conforto, enquanto experimentavam juntas as promessas do Senhor. Anja teve a revelação de que o menino nascido naquela humilde família não se tratava apenas de um futuro rei, mas o próprio Redentor de Israel e de todas as nações. Naquela mesma noite, enquanto as estrelas se alinhavam no céu, anjos começavam a se mover no reino celestial, e uma revelação ainda mais grandiosa aguardava José e Maria. Uma mensagem de Deus em sonho inundou o coração de José novamente. Levanta-te, toma o menino e a mãe e vai para a terra de Israel, pois estão mortos os que buscavam a vida do menino. Com o espírito renovado e determinado, José despertou para um novo fulgor. Ele compartilhou os detalhes daquele sonho com Maria e juntos, viram a mão poderosa de Deus guiando seus passos de forma misteriosa e estrondosa. O Senhor, que os havia chamado do Egito, agora os chamava de volta, e a urgência dessa nova tarefa despertou uma expectativa ardente em seus corações.
Ainda havia muito por revelar, muitos caminhos a percorrer, e a missão do menino parecia expandir-se diante deles a cada momento. Que milagres aguardavam seu retorno a Israel? Qual seria o impacto da vida de Jesus no mundo adiante? Enquanto se preparavam para a jornada de volta, uma voz sussurrou em seus corações: o plano soberano de Deus está se desdobrando. A glória e a salvação estão às portas e as nações serão tocadas. Mas o que mais está por vir, enquanto o mundo continua sem saber que a história do homem será transformada pela presença do divino entre eles? E assim, com o coração fascinado pela promessa de novos começos, Maria e José se lançaram ao caminho, prontos para tudo que o Senhor lhes reservasse. Enquanto a alvorada iluminava o caminho de volta para Israel, Maria e José estavam imersos em um misto de temor e esperança. A promessa de que o menino que carregavam em seus braços era, de fato, o cumprimento de antigas profecias, pulsava em seus corações. Com cada passo que davam, as sombras do passado pareciam se dissipar, revelando um futuro que prometia tanto desafios quanto glórias. Estamos indo de volta à nossa terra, mas como aceitarão a presença desse menino? Maria ponderou em voz baixa, enquanto a poeira da estrada se levantava ao seu redor. O que farão quando souberem que ele é o Salvador prometido? O mundo que deixamos pode não estar preparado para tal revelação. Confie em Deus, respondeu José, a firmeza em sua voz uma âncora para as incertezas que cercavam seu caminho. Ele nos guiou até aqui e se o Senhor nos chamou de volta, Ele também nos preparará para o que virá. Nos campos ao seu redor, os pastores que haviam vestido o céu com suas vozes entusiásticas estavam agora ausentes, mas seus ecos de adoração ainda ressoavam nas memórias de Maria. Como será agora, Senhor? Ela orou silenciosamente. Como será receber o que parece ser uma luz em meio à escuridão? A jornada para casa não era apenas uma travessia física, mas também um retorno ao centro do cumprimento da promessa de Deus. Enquanto se aproximavam das colinas e vilarejos conhecidos, Maria e José sentiam a urgência e a expectativa crescerem dentro deles. Após dias de viagem, avistaram os domínios de Nazaré. O familiar cenário de oliveiras e ciprestes trazia lembranças de uma vida que agora parecia distante. À medida que se aproximavam, Maria começou a se perguntar como seus vizinhos reagiriam ao saber que ela, uma jovem de Nazaré, era agora a mãe do Messias. No entanto, nesse momento de retorno, a atmosfera estava repleta de rumores. O povo falava sobre a série de eventos que estavam acontecendo em Jerusalém e nos arredores, curas milagrosas, ensinamentos que desafiaram a norma, e a expectativa do povo de que um grande líder estava se aproximando. Maria sentiu seu coração pulsar ao ouvir as histórias enquanto trocava olhares com José. Como nosso menino se encaixará nos planos de Deus? José ponderou. Se as multidões estão sedentas por um Salvador, estaremos prontos para a responsabilidade que isso trará? Uma nova urgência começava a tomar forma. Enquanto se estabeleciam no lar de um familiar distante, os sonhos de Maria e José sobre como seria sua vida estavam prestes a serem virados de cabeça para baixo. O poder das promessas de Deus era palpável, mas as adversidades também se aproximavam como tempestades no horizonte. Essa tensão começou a se manifestar em eventos ao seu redor. As notícias do nascimento de Jesus e dos magos que vieram adorá-lo começaram a circular, trazendo tanto celebração quanto risos escarnecedores. A iminência de um conflito devido à ira de Herodes ainda pairava nas sombras, esperando para se decompor em violência. Afinal, aqueles que se opunham à mensagem que Jesus traria não ficariam em silêncio. E então, um dia, um grupo de viajantes de Jerusalém chegou a Nazaré. Eles passavam com expressões de curiosidade e expectativa. Entre eles estavam João, o batizador, e seus seguidores que falavam sobre a mensagem de arrependimento que estava sendo pregada. É isso, pensou Maria, estamos diante de um novo amanhecer, e embora desnudos em controle, nossas vidas estão entrelaçadas ao plano divino. Ela sentiu uma luz crescente dentro dela, uma chama de esperança que não poderia ser extinguida. Enquanto isso, um novo aviso chegava ao coração de José em um sonho. Levanta-te e leva o menino para o deserto, porque em breve Herodes enviará emissários para matar o filho. José, agitado, acordou com o desafio claro em sua mente. Maria, o Senhor nos advertiu novamente. Precisamos agir antes que seja tarde demais. Maria olhou para seu esposo, com os olhos ardendo de determinação. Deus está nos preparando para algo grande e talvez desafiador ainda maior do que já enfrentamos. Estamos prontos para cada passo sob sua luz? Ele assentiu. Cada fibra de sua ser estava pronta para a batalha que havia começado. Lutaremos por esta criança não apenas como uma obrigação, mas como um serviço à humanidade.
Assim, ao olharem para o céu estrelado daquela noite, Maria e José sabiam que cada estrela ali iluminava um destino, e que sob o manto da soberania divina, um novo capítulo estava se revelando. A pergunta que ecoava agora era habitual: o que mais Deus havia planejado para a vida do menino que trariam a segurança de seus braços? As respostas aguardavam para serem desveladas no correr da história. O plano soberano de Deus estava prestes a se desdobrar mais uma vez, como um grande mistério aguardando revelação.